Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, pastor Arão. Nós cremos de fato que o poder de Deus é ilimitado e precisamos viver sobre esses parâmetros, né? Eu quero chamar aqui o pastor Gondim, né? O pastor Gondim tem aí estado conosco há muito tempo aí na sala, né? Tudo bem, meu pastor? Estamos aí, firmes e fortes, na unção do Espírito Santo. Em glória a Deus. Amo você, pastor Gondim. Também a você, Eduardo. Eu, inclusive, essa semana agora passada, estive aí na região do Paraná, tivemos num concílio de pastores com esposas, com suas esposas. O tema foi só a relação dos dois, foi muito tocante, muito profundo, e saímos dali com a impressão muito boa daquela turma, viu? Um time de pastores. Terra boa. Oh, muito bom o lugar, muito bom. E também a administração e o pastor Jackson, que é o ministerial, e Deus nos abençoou a todos ali, pastores e esposas. Terra Boa, Paraná. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando em São Paulo, né? Mas eu trabalhei lá há 5 anos. Pastorzão, hoje você vai trazer a mensagem para nós. Deus o abençoe grandemente, o Espírito Santo o unja, né? E que a tua mensagem, a mensagem do Senhor através de você, fale ao nosso coração. Amém. Eu queria cumprimentar todo esse povo lindo aí, maravilhoso. Especialmente as meninas, né? Porque é mulher demais nessa sala. Você for girando aqui as páginas, as telas, você vai encontrar uma média de 1 rapaz para 3 meninas. Então, essas meninas são muito perseverantes. No começo, não tinha nenhum em cada tela. Agora, sim, Deus tem trazido mais homens, né? Para colorir mais, né? Para dar o contraste necessário, mas é 75% de mulheres. Domínio total. E aí tem algumas, né, que mexem com a gente. Tem o tal de uma Júcia aí, que quando a gente vai lá na casa dela, ela leva lá para cima de uma montanha, e aí o negócio fica pesado lá em cima, viu? E Deus começa a atuar e a bênção começa a ser derramada. Tem a Verinha aí também, que é a pastora, né? Desde quando trabalhava com o pastor, seu esposo Ivanildo Coutinho, também o povo acostumou a chamar de pastora, e agora com as meninas sendo ordenadas para anciã, olha, o fogo vai pegar do Espírito Santo nessas igrejas de um jeito que vocês não imaginam. Amém. Ele vai operar com essas meninas. Também quero fazer uma missão especial aos nossos amigos pastores que estão aí. O Vitelmo, eu fiz o casamento dele, e graças a Deus está feliz com a esposa, vibrando na igreja. Todos os nomes, amigos, conhecidos. Você falou também do Jairo. Jairo é um companheiro de guerra, junto com seu irmão Chiquinho. Quantas lutas tivemos ali na Missão Nordeste. Deus abençoando, abrindo portas e milhares de pessoas sendo batizadas. Bênção pura. Quando eu estava preocupado com o que partilhar com a sala, me veio à mente, Deus me trouxe à mente uma experiência bem impactante. Aliás, o tema de hoje é bem impactante. O tema de hoje é Peniel. Não sei quantos conhecem essa palavra, simplesmente isso, Peniel. E quando eu comecei a trabalhar em cima de Peniel, como disse, Deus me trouxe essa lembrança de uma história que li de um garoto adolescente que aprontava lá no seu bairro, lá ali para o século XIX, 18 para 19, não havia nem carro ainda, eram carruagens. E ele se drogava, ele bebia, ele era terrível com os pais, e assaltava algumas carruagens, e uma delas, que ele saltou para assaltar, saltou na carruagem para fazer o assalto, as suas pernas ficaram presas de algum modo naquelas
rodas, e um homem viu de longe e correu aceleradamente e conseguiu desvencilhar o menino do que seria praticamente a morte. E aí ele ficou muito feliz, olhou para aquele homem, agradeceu e ficou com aquela imagem daquele homem na mente, que teria sido o seu salvador naquele momento. E o tempo passou. Naturalmente que todos que viram aquele garoto tão conhecido por suas maldades esperavam que, a partir daquele evento, ele mudasse a sua atitude. Mas, infelizmente, ele continuou e se tornou ainda pior. Se tornou um adulto praticante de crimes, os mais diversos. Até que foi preso, foi levado a julgamento. E ali, diante daquele ambiente de juízo, né, de julgamento, ele é trazido e apresentado ao juiz. Então, ele é colocado face a face diante do juiz. E aí ele é tomado por uma empolgação assim, alucinante, até insana, né? Porque ele olha para o juiz e diz: olha, eu te conheço, juiz. Você foi aquele que me salvou naquele dia, minhas pernas estavam presas nas rodas da carruagem, a minha morte seria certa ali, e o Senhor me salvou, por favor, me salve novamente. E aí o juiz olhou para ele com aquele rosto seguro, com aquele olhar de justiça, de equidade, e lhe disse: olha, naquele dia eu fui o teu salvador, mas hoje eu sou o teu juiz. Agora, novamente ele teve a chance de se encontrar face a face com aquele homem, mas agora não era mais dia de salvação, era dia de juízo. E isso me fez lembrar de Peniel. Nós vamos ver um texto agora, mas antes desse texto eu queria pedir a você que curvasse a sua fronte e orasse comigo. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de partilhar a tua palavra com esse povo tão lindo, tão ansioso por tua volta e na expectativa de todas as manhãs receber de tuas mãos o batismo do Espírito Santo. Guarda-nos sobre teus santos cuidados, ajuda-nos hoje a entender o significado de Peniel em nossas vidas. Esse encontro sagrado que temos cada manhã contigo, que se torne a nossa morte e a nossa vida, para que possamos um dia nos mudar contigo, viver e reinar contigo para sempre, no doce nome de Jesus. Amém. O texto está em Gênesis 32, no verso 30 e 31, se vocês puderem dar uma olhada lá, nos acompanhar. Gênesis 32, verso 30 e 31. É o texto que aborda o tema Peniel. Diz o texto: aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol sobre ele quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Peniel é uma palavra hebraica que significa a face de Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, ele diz que viu Deus face a face. Encontrar-se com Deus em Peniel, o que temos feito cada manhã, porque a sala 57 é o nosso Peniel. A sala 57 é estar em Peniel. E mesmo fora dela, alguns que não podem estar conosco, tem milhares de pessoas, né, que têm também o seu hábito de toda manhã se encontrar com Deus em Peniel. E pela fé, estar com Ele face a face. Isso não é apenas um ato de oração,
ver a Deus face a face, todas as manhãs, é mais do que vê-lo face a face. É um ato de coragem, porque é um ato de morte e ressurreição. Porque ninguém vê face a face a Deus e permanece vivo. Nós morremos a cada manhã. Nós acordamos para morrer e renascer. Porque no encontro com o glorioso, com esse Deus maravilhoso, se supõe uma mudança, um renascimento, um rebatismo, o batismo no Espírito Santo, que nos faz morrer e renascer. Diz o texto de Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse encontro é um encontro com o que precisa fé e precisa coragem, porque é um encontro com o Criador do universo, com o Senhor da vida. É muito profundo isso, imaginar. Por isso que nós não podemos, assim, rotinizar nossas orações, tornarem elas comuns, no sentido vulgar da palavra, porque cada oração, cada momento desse é um momento forte, um momento de coragem, de confrontar-se com Deus. Ezequiel 22:14 diz, estarão fortes as tuas mãos, nos dizem que eu vier a tratar contigo. Quer dizer, esse encontro em Peniel é um momento de Deus tratar conosco e de nós tratarmos com Deus. Ele mesmo diz, vinde e razoai comigo. Então é um momento para a morte e para a vida. Porque ninguém vê Deus face a face e permanece vivo. Jacó disse, encontrei Deus face a face e a minha vida foi salva. Em Peniel, encontrei Deus face a face e a minha vida foi salva. Não foi em qualquer lugar, foi em Peniel. Peniel é o lugar de se encontrar com a face de Deus. Vamos pensar mais profundamente nisso. Em Lucas 12, verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, como nós vamos nos apresentar, ou estamos nos apresentando diante de Deus, na sala 57, em Peniel, no canto da nossa oração, no lugarzinho do encontro aqui em casa, durante todos esses anos que eu estou casado com a dona Rosinha, 47 anos juntos, nós nos mudamos muito, mas em cada lugar que mudamos, a Rosinha sempre arranjava um cantinho no quarto para os meninos e um cantinho no nosso quarto para nós. Assim, um canto representativo, como temos agora o quarto de guerra, né? É esse lugar, o lugar chamado Peniel, um lugar do encontro face a face com Deus. Em Peniel, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A vida nossa é salva a cada manhã com esse encontro, em que nos encontramos, nos entregamos totalmente a Ele e a nossa vida é salva, porque nós morremos e vivemos nele. Esse encontro de Jacó em Peniel com aquele anjo poderoso, que na verdade era o próprio Cristo, segundo a profetisa Ellen White, escritora da Igreja Adventista, esse foi um encontro com Cristo, né? E no livro Fé e Obras, na página 75, ela diz, quando Jacó lutou com Cristo, os seus pecados se apresentaram diante dele. É por isso que é preciso coragem para esse encontro. Porque algumas pessoas que tornaram comum e vulgar e que coisificaram, perdeu o encanto, perdeu a beleza e a profundidade, perderam a beleza e a profundidade da oração.
Porque Peniel é um lugar de ver Deus face a face. É um lugar de ser salvo. Porque Deus está operando a nossa salvação todo o tempo. E a situação de Jacó, as circunstâncias daquele encontro, não foram tão simples, tão fáceis de acontecer, né? Tão comum. Foi um momento singular, diferenciado, profundo, marcante. O nosso encontro cada manhã aqui precisa ser profundo e marcante, de modo a nos fazer morrer e reviver em Cristo Jesus. Bom, Jacó estava fugindo do seu irmão. Estava numa fuga que durou muitos anos, mais de 20 anos. E sempre na mente a ideia, o meu irmão vai me encontrar e vai me matar. Então era essa a ideia. Que foi isso que seu irmão lhe disse. Tirarei a vida do meu irmão Jacó. Essa foi a afirmação dele. Por isso a sua mãe cuidou das coisas e mandou ele embora. Então ali ele estava nessa expectativa. E chegou a notícia para ele, olha, o teu irmão se aproxima. E ele vem com centenas de homens. Era muito forte. Tinha um temperamento difícil. Era desobediente aos pais. Homem sisudo, homem duro, difícil. Que trazia angústia para seus pais, para sua mãe e seu pai. E ele era mais forte do que Jacó. Ele era caçador. Jacó ali mimado pelo pai e pela mãe, vivia em casa, observando algumas ovelhas, atendendo os desejos da mãe, por isso a mãe o amava até muito mais. Mas não precisava de nada disso, porque o anjo já tinha dito como seria o nascimento, que a bênção seria maior sobre o mais novo. E às vezes nós cometemos esse risco de querer resolver as coisas ao nosso modo, ao invés de esperar que Deus cumpra a sua vontade em nós. E assim foi a vida complexa e turbulenta de Jacó. E aí, sabendo dessa notícia, Jacó separa todo mundo e se separa da sua família, deixa a esposa num lugar, uma parte dos filhos no outro, uma parte dos filhos na outra, porque se viesse a morte, e naquele tempo se matava todo mundo da geração, não era somente aquela figura focada, né? E ele tinha medo de perder a família, e aí ele ficou só. Ficou só no Vale de Jaboque. Ficou só em Peniel. Exatamente como estamos agora. Um momento delicado. No momento de encontro com o sobrenatural. Com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com Deus que abriu o mar vermelho. Que ressuscitou tantos no Antigo e no Novo Testamento. Com Deus que fazia o pão descer todos os dias sobre o seu povo. Com Deus que tirou todos os gigantes de Canaã e fez o seu povo entrar seguro, forte, com o seu braço estendido, com a sua mão poderosa, com a sua força. O Deus que salvou o seu povo. É esse o Deus com o qual nós encontramos agora, em Peniel. Vi Deus face a face em Peniel, e a minha vida foi salva. É isso que Deus quer de nós nesse encontro. A consciência grave e profunda de que estamos encontrando com o Senhor da glória. Aquele que enviou o seu Filho, aquele que deu a sua própria vida, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E de alguma forma o Pai estava na cruz com ele, em essência. E também experimentou a dor da morte. E não me pergunte como é esse mistério. Porque se eles eram um também naquela cruz. Esse Deus está aqui conosco agora. Isso é um encontro grave e profundo.
em que nós precisamos ter a sensibilidade de perceber essa presença e de nos deixar tocar pelo Espírito, que nos mata e nos faz renascer. Vi Deus face a face, em Peniel, e a minha vida foi salva. Nesse momento de angústia, de dor e de medo, e da certeza de que a morte estava vindo, Jacó estava sozinho no vale de Jaboque, em Peniel. Estava escuro. Jaboque, o vale, era um lugar de assalto, de morte. Era um lugar perigoso. E ali Jacó já começou a sua angústia, orando, pedindo proteção a Deus. Ele estava só. Quando, de repente, uma mão incomum, forte, foi colocada no seu ombro. E ele se assustou, porque ele estava esperando seu irmão para matá-lo. E aí, na escuridão, sem saber quem era, ele partiu para cima e começou uma luta. Uma luta grave. Uma luta da qual dependia sua vida e sua morte. Sua morte e a sua vida. E ali, eu até perguntei para um amigo meu, a primeira vez que eu me deparei com esse texto, que fui impactado, né? E que eu estava preparando um sermão em cima disso. E aí eu perguntei para meu amigo Demóstenes. Ele é um doutor em teologia. Demóstenes, como é que foi aquela luta, meu amigo? Porque é estranho, né? A Bíblia não dá detalhes. Simplesmente alguém lhe tocou no vale de Jaboque e a luta começou. Surgiu um homem, só diz a Bíblia só isso, surgiu um homem e para Jacó, naturalmente, esse homem era Esaú. E ele não quis saber. E olha, gente, aquele pessoal da antiguidade era forte. Jacó era um homem forte. Era um homem de guerra. Abraão era um homem de guerra. Lutou contra não sei quantos reis ali para livrar o seu sobrinho. Então era um homem de guerra. Andava com a espada na cinta. Viveu na luta, porque era perigoso viver, muito perigoso. Naquele tempo não havia delimitação de nações. A nação era de quem chegasse e vencesse seus inimigos. Então todo mundo queria tomar as terras de todo mundo. E agora a luta não era para segurar a terra, a luta era para segurar a vida, imagina. Então é natural e que aconteça o que Ellen White disse, né? Ela diz que quando lutou com Cristo, Jacó, os seus pecados se apresentaram diante dele. Ele estava ali naquela luta, já estava na angústia antes, e quando começou a luta, mais ainda, né? Enquanto ele lutava, ele pensava. E isso acontece conosco, né? Eu mesmo, quando estive em Manaus, na selva amazônica, que a morte se aproximou de mim, e que eu, de fato, fui à morte, como já contei aqui na sala esse testemunho, e tive a graça de esse Deus maravilhoso me trazer de volta à vida. Passou pela minha mente todos os meus pecados. E não só os meus pecados, mas passa na mente assim um filme, né? E a gente começa a lembrar tudo da nossa vida. Que estamos ali diante do juiz, estamos ali face a face, é a hora da morte. É assim que nós estamos entendendo. Aquele perigo, foi assim que Jacó entendeu. Por isso, ao final, ele disse, eu vi Deus face a face, em Peniel. E ali a minha vida foi salva. E assim, podemos fazer um exercício agora, junto com vocês, para imaginar, com base naquilo que a própria Bíblia revela, né? Que coisas foram essas do passado que vieram à mente de Jacó? Primeiro, que ele sabia disso, né? Que desde o início ele já nasceu brigando ali dentro, não aceitando as coisas como seriam, que seria o irmão primeiro passar. Ele já estava brigando lá dentro.
E mesmo assim, quando o irmão saiu, ele segurou pelo calcanhar. Que coisa estranha, né? Ele lutava no ventre da mãe. Gênesis 25, verso 22. Para querer nascer primeiro. Ele já queria enganar ali o seu irmão desde o ventre. Ele devia lembrar também daquele engano, daquela coisa que ela aprontou para cima do irmão, né? Tomando sua primogenitura, enganando quando não precisava, porque o anjo já tinha garantido, era ele que ia ser o abençoado. Gênesis 25, verso 23. É também natural que ele tenha pensado nessa hora em todos que ele enganou. Seu irmão, seu pai, seu tio e tantos outros que a Bíblia não revela, que assim era o caráter dele. E esse momento nosso na sala também deveria ser para isso. É por isso que a gente está aqui toda manhã, que nós temos coragem. Para ter um encontro com Deus em Peniel, precisa coragem. Coragem de assumir quem somos. De assumir como estamos. Porque ao olhar para Deus, pela fé, estamos diante da morte. E diante da morte, precisa passar o filme. A lembrança de como está a nossa vida. Nem que tenha sido de ontem para hoje apenas. Mas se as coisas não estão resolvidas, por tempo maior devemos lembrar, como fez Jacó. Jacó também devia pensar no fator genético, né? Porque a gente sempre arranja uma desculpa para nossos erros, né? Quem sabe você é como você é por causa dos seus pais, você herdou algumas características genéticas. E ele também, né? Porque seu avô mentiu, seu pai mentiu, sua mãe mentiu, o seu tio também mentiu. Pô, tinha muita gente nessa família que mentia. Todos enganaram alguém, inclusive ele. Dá essa desculpa, né? Eu mesmo tinha essa desculpa quando eu brigava com minhas namoradas por causa de ciúme. Porque, afinal, o meu pai era louco de ciúmes. Então, fez muitas coisas ruins para minha mãe por conta do ciúme doentio, e eu herdei o ciúme doentio do meu pai. Então, se alguém olhasse para minha namorada, especialmente a Rosinha, com quem eu me casei, a briga era feia. E não tinha jeito. Se olhasse, eu perguntava, e aí, brother, qual o problema? E aí, se eles invocassem, a briga começava. E eu lembro que eu briguei com muita gente por conta de ciúme da Rosinha. Briguei com 2, 3. Apanhei que sou um miserável também. Até um dia em que eu e a Rosinha entramos pela primeira vez em uma igreja. Eu ainda era noivo. Sonhava, estava estudando para... Perdão, ainda não estava estudando, que foi justamente nesse evento, né, que eu me converti e também minha esposa junto conosco, né? Foi quando cantaram aquele hino: "Tu anseias hoje a salvação fruir, tem desejo de a escuridão banir, abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar." Ali foi o meu Peniel, o encontro de Deus, o encontro com Deus face a face. E ali a minha vida foi salva. Ali eu me converti. Ali passou rápido, porque eu estava ali para me encontrar com Deus, naquela igreja, no penúltimo banco da igreja de Mostardinha. E ali Deus tocou e mudou a minha vida e a vida da Rosinha. E o ciúme miserável foi para o quinto dos infernos, diga amém? E aí Deus colocou no lugar a confiança. Agora, e a partir dali, podia quem quisesse olhar para a Rosinha. Ela é linda mesmo, e o que é bonito é para ser admirado. Não tem mais confusão, não tem mais ciúme, porque agora tudo mudou. Eu encontrei Deus em Peniel. Eu o vi face a face. E pela fé aquilo tudo mudou a minha vida. E a minha vida foi salva. Fator genético. Como disse pastor Wagner, muitas vezes nessa sala, a cruz, a morte de Cristo, o Filho de Deus, naquela cruz, perde o poder
toda a tendência hereditária. Deus acaba com tudo ali. Então não há nada que esteja amalgamado em nós por conta de uma tendência hereditária que ele não seja capaz de tirar. Tirou de mim e de todos meus irmãos. Todos eles tinham problema de ciúme. E hoje estão todos curados. Pela graça de Deus. Não tem tendência genética, que Deus não possa curar no encontro com Cristo na cruz, em Peniel, o lugar da salvação. Bom, outra coisa que passava na mente muito provavelmente na mente de Jacó, era a sua alta responsabilidade dada por Deus. Deus lhe deu uma responsabilidade quando lhe disse: em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Entendam, em ti e em tua descendência. Isso aqui é algo para a gente pensar no nosso legado em relação aos nossos filhos. Porque a Europa já não existe mais igreja. A América também não. E no Brasil estamos em crise. As igrejas têm tido uma frequência cada dia menor. Falta um encontro em Peniel. Falta a busca do Espírito Santo. Falta a morte e ressurreição cada dia. Ter um encontro com Deus em Peniel e ter a nossa vida salva. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso só podia ser feito com esse encontro de Jacó em Peniel. Com esse encontro nosso, em nossa Peniel, Sala 57. Nosso canto de guerra, nosso canto de oração. É aqui onde readquirimos forças para transmitir o nosso legado à nossa família, esposa, filhos, marido, à nossa comunidade e ao mundo em que Deus nos permitir alcançar. Em ti e em tua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a missão que temos recebido de Deus, na sua palavra, e que tem sido repetido aqui, o famoso desaguar. Mas aí Jacó pensava: isso não aconteceu ainda comigo. Essa era a questão, era uma das questões colocadas na oração, nessa passagem do filme de tudo, porque ele estava diante da morte. E é isso que precisamos pensar aqui na Sala 57. Temos sido essa bênção para os outros? O que nos falta para isso? Outra coisa que passava em sua mente foi o voto que ele tomou. Primeiro ele recebeu essa bênção de Deus, e em seguida ele tomou o voto. Lá em Betel, quando ele fugiu do seu irmão, ele já teve um encontro ali à noite, em Betel. E viu a escada e anjos descendo e subindo. E ali ele tomou um voto, mas nada disso tinha sentido ainda. Porque a grande maioria dos estudiosos afirma que a conversão verdadeira de Jacó foi em Peniel, no Vale de Jaboque. Até então, ele, como muitos de nós nessa sala, e fora da sala, e no meio das igrejas de Deus, temos vivido. Estamos no meio da igreja, mas ainda não sentimos a experiência real de Peniel, de ver Deus face a face, e de ter a nossa vida salva. E renovar isso todas as manhãs. Eu encontro em Peniel, é para todo dia, para todo momento, é para toda hora. Ele tinha um voto que ainda não tinha cumprido. Ele disse: o Senhor será o meu Deus, lá no encontro em Peniel. E agora parece que era o momento de tudo se renovar e se tornar real em suas vidas. É o que o próprio Jesus disse, identificou como o nascimento no Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vê e nem entra. Romanos 9, 20, Romanos 7, 29. Romanos 9,
27, Romanos 9, 27. Paulo diz: o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Esse remanescente é esse povo que faz o voto e que cumpre. E aqui em Peniel é o lugar para o voto. É o lugar para a relembrança dele e para dar sentido a tudo de novo. Mas ele também lembrava de coisas boas, né, gente? Ele também lembrava de coisas boas. Porque passa um filme, né? De toda a nossa vida. Muito mais das suas angústias e dores, mas também de coisas boas. E eu posso lembrar aqui junto com vocês dessas coisas boas. Foram muitas, eu separei aqui 3 coisas importantes da sua vida que marcaram. Primeiro, Raquel, né? O grande amor da sua vida. Porque eu costumo dizer que ele não serviu a Labão só por 7 anos, mas por 14, que ele foi enganado. E depois por mais 7, foram 21 anos, até que ele tivesse a coragem de se livrar da praga que era aquele Labão na vida dele, né? Era uma maldição, estava sempre perturbando o juiz dele, enganando, e ele não conseguia ficar em paz com o grande amor da sua vida. Sabe, você deve ter um grande amor também da sua vida. Seu marido, sua esposa. Isso é fundamental. É coisa boa que a gente precisa lembrar nessa hora, né? Dos nossos amores. Meu grande amor, vocês sabem, foi a Rosinha, né? Foi difícil conquistá-la. Foi difícil também para aquele jovem Jacó conquistar e ter aquela menina para si o resto da vida, né? Tive que tirar a Rosinha de um ambiente difícil, né? Onde o pai era um ateu e alcoólatra, onde a mãe vivia entre o catolicismo e a Umbanda, e os meninos todos, a família também. Só no poder de Deus, todos aqueles meninos hoje são convertidos, o pai e a mãe também. Apenas um ainda não se converteu, e nós estamos lutando com ele. Lutando também no Vale de Jaboque por aquela alma. E conquistar a Rosinha não foi fácil, né? Nós nos conhecíamos ali na 5ª série e fomos até o 9º ano, entramos no ensino médio e nada de nos aproximarmos. Admirávamos uns ao outro, mas não tinha aquela pegada, aquela coisa de, né? Como aconteceu com Jacó e Raquel quando ele viu aquela pastora, né? Por isso que eu falei que muitas meninas aqui da sala são anciãs e talvez até sejam pastoras um dia. Raquel era uma pastora. E quando ele viu aquela menina cuidando daquelas ovelhas, com tanta força, com tanto vigor, com tanto amor, o coração dele foi tocado. E assim foi quando eu vi a Rosinha. Eu estava namorando com uma menina que acabava com a minha vida, bebia, fumava, era um inferno. E eu não conseguia porque eu estava confundindo paixão com amor. E eu precisava encontrar o amor da minha vida. E encontrei a Rosinha. E foi lindo o nosso encontro. E Deus nos preservou juntos 47 anos. Quem me mostrou foi o Espírito Santo, que soprou em meu ouvido dizendo: essa menina você precisa acabar e aquela você precisa começar. Permita que Deus lhe mostre. Ele tem muitas maneiras de mostrar o grande amor da sua vida. Eu sei que nessa sala tem muitos meninos solteiros. A gente chama de solteirismo, né? Muitas meninas também. Permita a Deus que no Vale de Jaboque, em Peniel, Ele lhe refaça. Ele lhe dê a coragem e a inspiração e a sensibilidade de ouvir a sua voz. Porque Deus é quem mostra quem é a pessoa da sua vida. Permita que Ele lhe mostre. E aí Deus vai fazer você encontrar esse homem amado, essa mulher amada, e vocês estarão juntos até que a morte lhe separe. Sabe, ele também se lembrou daquele encontro lá em Betel, né? Que coisa linda. Ele com medo, fugindo do seu irmão, e Deus lhe dá uma demonstração de segurança. Aqui na sala nós temos isso, né? Nós vemos também pela fé os anjos subindo e descendo, atendendo as orações que no olhar de Deus são para ser atendidas, e deixando de atender aquelas que no olhar de Deus não são para ser atendidas. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe do que temos que viver. E nós temos que ter paciência também com isso. Nem todas as orações serão atendidas, ou são atendidas. Ele também se lembrou, muito provavelmente, né, da segunda vez em que os anjos de Deus lhe saíram ao encontro
ali na sua fuga de Labão, porque ele não conseguiu mais viver naquela pressão. E foi embora, só que ele foi embora mais uma vez enganando. Ele não olhou nos olhos do Labão e disse, vou sair, vou levar as meninas, não. Ele foi no grito mesmo, entendeu? Ali na madrugada, fugiu com todo mundo, e aí quando Labão descobriu, saiu para matá-lo, que era assim a regra naquele tempo. Era assim que se vivia. E aí, Ellen White, no livro A Verdade sobre os Anjos, ela diz diretamente diante de si, como que mostrando o caminho. Jacó observou 2 exércitos de anjos celestiais em marcha, servindo de guia e de guarda. Eu quero dizer para você que hoje está na sala 57, que talvez não se sente tão seguro, né? Porque tem pecados, tem coisas graves que precisam ser resolvidas. Agora é a hora de resolver. Agora é a hora de morrer. Porque, e de nascer de novo. É isso que buscamos cada dia aqui, morte e renascimento. E ali com Jacó, aconteceu alguma coisa semelhante. Jacó não conseguia cumprir o seu voto. Jacó não conseguia ver a bênção de Deus sobre ele, que ele teria que ser uma bênção sobre o mundo. E que ele teria que tornar Deus o seu Deus. E tem muitas coisas, vou dizer só uma aqui que demonstra isso. Na fuga de Labão, Raquel levou os ídolos do lar, roubou do seu pai. Tinha alguma coisa de idolatria ainda na vida de Jacó. Ele não sabia que ela tinha roubado, mas esse era o tipo de vida, de vivência que estavam tendo. Ainda não era uma vivência de jogar todas aquelas pendentes e de reconsagrar a vida, de reencontro com Deus. E é isso que nós precisamos nessa sala. Então não desanime, porque hoje, agora, é momento de mudança. Hebraico, Peniel em hebraico é a face de Deus. E é aqui que nós estamos, diante da face de Deus. A imagem do ribeiro de Jaboque, ao leste do Rio Jordão, ali estava Jacó, lutando com Deus, lutando com o próprio Cristo. Gente, eu já disse a vocês que foi uma luta corporal, uma loucura. Jacó temia ver o rosto de Esaú, mas acabou vendo a face de Deus. Se você veio aqui com seus temores de rostos que lhe incomodam, aqui é o encontro da face de Deus. Por meio do próprio Cristo, ele recebe uma inesperada bênção e com ela a vitória. Mesma experiência para nós hoje e todos os dias, em nossa Peniel, na sala 57. Foi ali o momento de conversão de Jacó. Foi preciso confrontar-se com Deus antes de confrontar-se com Esaú, que representava ali as coisas ruins, o mundo, o pecado, o diabo, a morte que nos persegue. Porque o próprio Jesus diz, eis que se aproxima Satanás, o diabo, o príncipe desse mundo, mas nada tem em mim. Eis que ele se aproxima de cada um de nós nessa manhã, mas nada tem em nós, porque aqui nesse lugar, em Peniel, em que vemos a face de Deus pela fé, aqui a nossa vida está sendo salva. E ele não tem poder sobre nós. Estamos guardados e protegidos. Agora é ir para a luta, confiado na transformação operada neste lugar. Não é sempre que se vê a face de Deus e permanece vivo. A angústia de Jacó estava presente mesmo antes do encontro com o anjo. E agora com o anjo naquela luta. E Jacó só entendeu o que estava acontecendo, sabe? E Jacó só entendeu o que estava acontecendo quando o anjo, impressionado com aquela luta e com a força de Jacó e com a obstinação, com a perseverança, ele toca na coxa daquele homem. E aí é quando Jacó percebe que não era o seu irmão, não era um homem comum, que a sua luta não era contra a carne nem contra o sangue, mas ali era uma luta espiritual que estava acontecendo. Como a nossa luta aqui todos os dias em Peniel, na sala 57. E aí, quando ele percebeu
e o anjo percebeu também a sua luta, e o anjo queria ir embora. O anjo, que era o próprio Senhor, ele disse: olha, já está amanhecendo, eu preciso ir embora. Por alguma razão ele precisava ir embora. E aí Jacó diz aquela frase clássica, né? Eu não te deixarei, se não me abençoares. É por isso que a nossa luta não pode permanecer apenas na sala. Não imagine que aqui é o lugar que está pronto, acabou tudo. Não. Ela tem que continuar. A angústia precisa permanecer. O encontro face a face também. A morte e a vida e a ressurreição e a renovação. E essa luta com ele permanece até que ele chegue. E ainda mais agora nos últimos dias. E mais ainda nesses últimos dias. Não te deixarei, se não me abençoares. Ellen White, em Eventos Finais e Patriarcas e Profetas, ela diz: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar também, precisamente ali pertinho, antes da segunda vinda de Cristo. Ela também diz, em Eventos Finais 2, 3, 4, e também no Grande Conflito, 618, assim como Satanás influenciou Esaú, e como tem influenciado o mundo a marchar contra Jacó, a marchar contra o seu povo, instigará também os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. É ali que vai acontecer. E já está acontecendo em parte. Ele vê, o povo de Deus vê, que os santos anjos o estão guardando. E o povo de Deus, nós vamos deduzir que nossos pecados foram perdoados. Então, ao mesmo tempo que estamos ali naquela angústia profunda, teremos também a convicção de que os nossos pecados são perdoados. Mesmo em toda aquela dor e incertezas também, ali naquele misto, diz Ellen White, que nós teremos a certeza que estamos perdoados. Também no livro Comportou Evangelista, página 81, eu não podia deixar de ler esse texto para vocês. Muito pesado, muito profundo. Ela diz: Jacó prevaleceu, porque ele foi perseverante e resoluto. Eu não te deixarei até receber a bênção. Hoje nossos conhecimentos são mais profundos do que o de Jacó. Hoje nós podemos dizer: eu não te deixarei até que me respondas. Receber ou não a minha bênção. Mas eu preciso da tua resposta. E ele dá. Através da sua palavra, eu tenho um hábito comigo de que ele me dá respostas em sonhos, sempre me deu. A minha esposa, não dá para contar as experiências lindas que Deus nos deu através de sonhos, e respostas às nossas orações, ou às nossas inquietações, ou até a coisa que não pedimos. E eu tenho um trato com Deus que fiz há muito tempo. Se a resposta não vir, porque às vezes Deus silencia, eu vou para a palavra. A palavra também me dá a resposta. E muitas vezes a palavra me deu a resposta. Mas o importante é não desistir. Não te deixarei até que receba de ti a bênção. Jacó prevaleceu por isso, por ser perseverante. Lembre-se que a salvação não é para os inerrantes. A salvação é para aqueles que são obstinados, aqueles que perseveram até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. A sua experiência testifica o poder da oração insistente na vida do povo de Deus. É agora que devemos aprender essa lição de oração, que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Foi a oração no perigoso vale de Jaboque, a leste do Rio Jordão, em Peniel, que lhe proporcionou esse encontro inesquecível com o próprio Deus. Eu vi Deus face a face em Peniel e a minha vida foi salva. Jacó, que tinha recebido a bênção
por engano, agora recebe a bênção diretamente das mãos de Deus. Não se apresse, não se adiante. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A bênção que Deus tem para você, a bênção que Ele tem para lhe dar, está guardada e vai ser dada no momento que Deus quiser. Gente, o toque na coxa foi que fez Jacó perceber de quem se tratava. Talvez nessa manhã todos nós precisemos do toque da coxa. Talvez o toque em nós seja em nossa mente, em nossos olhos, em nossos lábios, em nossos corações, em nossas mãos ou em nossos pés. Mas naquele dia, Jacó perdeu o nervo que permite esse caminhar natural, ligeiro. Agora ele teve que sair do vale de Jaboque, ele teve que sair de Peniel, manquejando, por uma coxa ter sido tocado pela espada do anjo do Senhor, do próprio Cristo Jesus. É provável que nessa manhã todos nós precisemos desse toque na coxa, desse toque em algum lugar, que nos faça perder algo que tem nos impedido de nos encontrar profundamente com Deus em Peniel, para vê-lo face a face e para continuar tendo essa experiência de morte e de vida. Aonde Deus precisa lhe tocar nessa manhã? Eu quero ver, pela fé, todos saírem. Eu quero ver a Cris saindo manquejando depois que sair dessa sala. Eu quero ver a Vera Portes manquejando, viu? É problema seu, velho. Você vai sair manquejando dessa sala, tocada na coxa, sei lá onde, porque você esteve em Peniel, a sua vida foi salva, porque você viu Deus face a face. Eu quero ver a Maria, Jardim de Oração, sair manquejando dessa sala. Eu quero ver o pastor Jairo. Eu quero ver o pastor Wagner. Eu quero ver a Verinha. Eu quero ver a Júcia. Eu quero ver essas meninas lindas, esses homens maravilhosos. Vamos sair todos manquejando dessa sala. Mas tem mais. Essa coxa marcada pelo toque de Cristo representa as marcas da unção, as marcas do perdão, do toque do Espírito, do toque da espada, que nos mata e nos faz renascer. A sua marca na coxa foi um lembrete permanente da vitória. Diga amém? Ele agora se tornou, em vez de um homem comum, um príncipe de Deus. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz: foi pela fé e oração que Jacó, de homem fraco e pecador, com o auxílio de Deus, se tornou príncipe de Deus. Diga amém, igreja? É assim que vos podeis tornar homens e mulheres de santo e alto ideal, de vida nobre, homens e mulheres que por motivo nenhum se deixarão transviar da verdade, do direito e da justiça. O nascido do Espírito não vive mais pecando. O pecado ainda permanece, nos incomoda, mas a gente também encontra todo dia em Peniel. Vemos Deus face a face pela fé e a nossa vida é salva. A gente sai manquejando, com uma perna, com as duas pernas, seja como for, mas nós saímos transformados. Recebereis poder, meditação matinal, página 145, ela diz: como Jacó, cada um de nós pode tornar-se um príncipe de Deus. Que coisa linda, hein? Pastores, irmãos e irmãs, príncipe de Deus. Ligados ao Senhor Deus de Israel, teremos poder do alto, que nos habitará a ser vencedores. E mediante a comunicação do divino amor, encontraremos acesso aos corações humanos. Porque, sabe, você está lá jogando bola, gritando com todo mundo e sem paz, o xerife, você está lá com as amigas, batendo um papo e perde a cabeça, fala besteira, está lá com o marido, com os filhos, com a esposa, no dia a dia, entre nós pastores, e sai piadas de duplo sentido e coisas vãs.
não está legal, não tá tocado por esse encontro, né? E quando temos esse encontro, Deus nos torna pessoas melhores, sabe? Nos habilita como vencedores, faz a nossa face brilhar. Jacó saiu dali com a face brilhando. E com essa atitude nova, com essa postura mediadora, inspiradora, tocante, todo mundo se agrada de nós. A unção nos faz ser perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida. Você está reclamando com seu marido nó cego? Torna-se para ele o perfume de Cristo. Está reclamando da sua esposa, dos seus filhos? Torne-se para eles perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida. Alguém diferente que entra na vida do outro para enriquecer e não para empobrecer. Ninguém vê Deus face a face e continua vivendo. A mudança é espiritual. O velho Jacó morre ao contemplar a face de Deus e nasce um novo nome, um novo homem. Tanto é que eu vou agora encerrar com uma pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais absurdas que foi feita na Bíblia. E Deus faz essas perguntas assim, aparentemente ingênuas, simplórias, aparentemente, perguntas sem jeito. Olha a pergunta que o anjo faz, como se não conhecesse Jacó, porque aprendemos hoje que era o próprio Cristo que estava ali, como era o próprio Cristo que estava lá em Gideão, foi o próprio Cristo que apareceu para ele. Foi o Cristo, Miguel, que apareceu para livrar Gabriel daquela luta com o arcanjo da Pérsia, com um anjo diabólico. Era o próprio Cristo. Era o Cristo que estava ali. E Cristo sabe tudo, ele é onisciente. E estava na sua glória, ele não estava humanizado, como quando veio aqui. E nessa perspectiva, olha a pergunta. Qual é o seu nome? Gente, tem sentido, Cristo? Jesus perguntou, ô Cristo, qual é o teu nome? Agora de manhã, ele chegar para Cristo, qual é o teu nome, Cristo? Não faz sentido nenhum. Ô Maria, qual é o teu nome? Não faz sentido. Ô Paulo, qual é o teu nome? Ô Vera, ele sabe. Mas ele perguntou. Qual a intenção de Deus que agora, conosco, neste Peniel, neste Vale de Jaboque, está nos perguntando qual é o seu nome? Só que tem um detalhe. Hoje, na sala 57, neste Vale de Jaboque, ninguém precisa dizer Cris, Maria ou Vera. Agora é encontro de coragem. Para estar no Vale de Jaboque, vendo Deus face a face e tendo a vida salva, tem que ter coragem para dizer o nome que temos agora, que estamos tendo agora. E o nome que Jacó teve que dizer, e Deus perguntou para testar a sua humildade, ou para prover esse momento de toque do Espírito Santo que nos mata e nos faz viver, ele queria que Jacó dissesse a ele o seu nome. E o seu nome não era Jacó, como nós dizemos no português, porque em Israel o nome tem ligação com o caráter. Jacó ia ter que dizer, olhando nos olhos, baixando a vista e humildemente dizer, meu nome é enganador, embusteiro, calcanhar. Por favor, diga também o seu nome para ele agora. Mas não diga Cris, nem Maria, nem Vera. Diga seu nome. O que o seu caráter diz de qual seria o seu nome nessa manhã, nesse encontro em que Deus também nos pergunta, me diga o seu nome. Talvez alguns tenham que dizer, meu nome é estou em adultério. Talvez alguém tenha que dizer, meu nome é mentira.
Meu nome é cabeça quente, esquento facilmente. Olha que nome lindo. Cabeça quente, esquento facilmente da Silva. Talvez alguns tenham que dizer, meu nome é, há muito tempo, não entrego mais meus dízimos nem minhas ofertas. Talvez alguém tenha que dizer, meu nome é apostatado. Meu nome é tristeza, angústia. Meu nome tem sido depressão. Fala o teu nome. O nome que indica o teu caráter. Talvez estejamos num momento, eu me lembro agora, recentemente, de uma pregação em que o pastor Wagner se esvaiu em lágrimas, dizendo que não era quem ele queria ser. Agora é o momento de você dizer quem é você. Quem é que o seu caráter revela ao mundo? Que nome é esse? Em que as pessoas mais íntimas lhe conhecem. E ele, Deus, é essa pessoa mais íntima, que está lhe perguntando genuinamente, diz o teu nome. Ele quer que você diga e que demonstre humildade, assumindo o seu nome. Eu não vou dizer publicamente o meu, mas você deve dizer no íntimo da sua alma, porque ele está perguntando na fala do Espírito, que se comunica com a nossa mente. Diga agora qual é o seu nome. Porque nós vamos sair dessa sala como Jacó saiu. Quando Jacó teve a humildade, somente quando Jacó teve a humildade de dizer, meu nome é calcanhar, enganador, embusteiro, esse é o meu nome. Aí, com base naquela experiência linda, de angústia, de encontro com Deus face a face, de morte e renovação, de nascimento do Espírito de fato, aí o anjo disse, não te chamarás mais Jacó, não te chamarás mais embusteiro, enganador e calcanhar, o teu nome será Israel, aquele que luta com Deus e com os homens, porque Israel significa em hebraico exatamente isso, aquele que luta com Deus e com os homens e sai vitorioso. Vamos pedir um novo nome. Vamos, por enquanto, aceitar para nós esse mesmo nome. Quem sabe, lá na frente, eu não sei que nome. Deus vai dar uma pedrinha, lá no encontro final. Nessa pedrinha, você receberá o seu novo nome. E qual será esse novo nome? Hoje vamos sair daqui com esse novo nome. Israel. Porque somos o povo de Israel. Aqueles que lutam com Deus e com os homens e saem vitoriosos. Quem crê nisso, diga amém. Mas o nome real da sua experiência, do seu caráter, vai ser dado naquele dia. Quando em meio às lágrimas de alegria, Deus se aproximará de você, diz Ellen White, no final do grande conflito, que está ali a grande multidão como um formigueiro e a cidade santa enorme, erguida, gigante, com cada porta sendo uma pérola, a cidade de ouro, e ele se apresenta, Jesus, entrega para cada um uma palma, uma coroa de ouro, entrega uma pérola, uma pedrinha. E nessa pedrinha, você, Cris, você, Maria, Vera, e cada um de nós nessa sala, receberemos essa pedra e vai estar escrito nela uma surpresa para você, que é o seu novo nome, por conta de ter se encontrado com Peniel, em Peniel, com Deus face a face, e ter a sua vida salva e um novo caráter que foi lhe dado, que prevaleceu até o fim da sua vida. Quem sabe que ele vai receber obstinação. Aí lá no céu a gente vai dizer, obstinação, obstinação, vem cá, vamos morar aqui juntos. Obstinação, vamos dar um passeio ali naquele rio cristalino. Talvez Maria seja chamada de circunspecção, concentrada, ou concentração, ou circunspecção, vem cá,
Talvez a Vera seja chamada sensibilidade, que eu já a vi chorando aqui em vários momentos. Oh, sensibilidade! Oh, sensibilidade! Vamos dar uma viagenzinha lá em Marte? Vamos viajar aqui em outros mundos? Vamos nos aproximar um pouquinho mais do Sol para ver mais de perto a sua grandeza. Vamos nos encontrar com o Espírito Santo. Oh, sensibilidade! Vamos perguntar aquela pergunta inquieta. Ou sensibilidade. Vamos perguntar para Jesus ali, aquela mãozinha dele ali, com aquela ferida. Vamos perguntar, que feridas são essas? E eu e a sensibilidade, e muitos outros vão ouvir, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Vamos terminar pensando nessa confissão maior. Dizer a Deus, respondendo a pergunta aparentemente ingênua, qual é o seu nome? Pastores, digam a Deus o seu nome real. Eu tive que dizer um dia o meu nome real. Quando eu me encontrei com ele no Vale de Jaboque. Naquele dia eu tive que dizer, meu nome é imagens terríveis que eu tenho visto no meu cotidiano. E tenho uma mente obliterada e contaminada. Eu tive que dizer isso para Deus. E passei vários dias na UTI, depois de ressuscitado, porque ele ressuscitou primeiro o meu corpo e depois o meu espírito. E ali eu pude ouvir um canto angelical, depois que eu tive alta e fui para o apartamento. E o canto, pela fé, me parecia louvar a Deus pela vida que tomou o lugar da morte. E no seu canto eu entendia dizer, é preciso para mim, é preciso mais do que saber, é preciso experimentar. No meu momento de angústia de Jacó, na UTI eu não conseguia ler Bíblia nem orar, porque todas as imagens afloravam em minha mente, pior do que eu tinha visto. E não tinha condição, e eu chorava e me angustiava, e não consegui nem ler Bíblia e nem orar. Até que, lá no apartamento, no pôr do sol, daquele dia, eu comecei a ouvir esse canto. E o canto me dizia isso. E a maior prova de que eu tive um encontro sobrenatural com meu Deus, eu vi Deus face a face pela fé, e a minha vida foi salva, porque eu estaria perdido. Ali foi o marco da minha vida. No outro dia de manhã, em resultado desse encontro maravilhoso, eu pude ler minha Bíblia como nunca antes, e pude me ajoelhar e orar como nunca antes, e Deus colocou em mim uma fome e uma sede da palavra, que nunca mais saiu do meu coração. Que essa mesma fome e sede toque no seu coração hoje, porque hoje você recebe um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e com os homens, e é vencedor. Eu vou orar agora. Pastor, posso orar? O senhor tem alguma coisa para dizer? Sim, pastor Gondim. Primeira coisa, eu louvo a Deus, né, por essa mensagem. Em todo momento que o senhor estava falando, vinha à minha mente a seguinte frase, né? Quem tem um encontro com Deus não pode permanecer o mesmo, né? Não tem como permanecer o mesmo. Essa história de Jacó é uma história que marca, né? Esse encontro com Jacó teve com Deus foi decisivo na vida dele. E assim é conosco mesmo. Repetidas vezes o senhor falou aí, né? Nós estamos aqui, nós temos o nosso Peniel, cada um entende o seu contexto, né? E precisamos ter em mente isso. Se temos um encontro com Deus, não temos como permanecer o mesmo, né? Não temos como. Eu falei do encontro com Jesus ali no final de tudo, né? Um relato do grande conflito, e eu esqueci de dizer a frase principal. Quando ele termina de entregar tudo, ele diz para nós, dá a ordem para os anjos abrirem as portas e diz para a multidão, entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Amém. Amém, Glória a Deus. Amém. Oh, glória!
Amém, glória a Deus. Pode, por favor, pastor, termina essa mensagem orando por nós, né? Para que esse encontro com Deus aqui hoje, de fato, possamos sair daqui diferente do que chegamos, para a honra e glória de Deus. Amém. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Tu estás distante de nós. Tu moras no alto e santo lugar. Mas a tua palavra nos ensina que também habitas no coração do contrito. Que pediste no momento exato ao teu povo que providenciaste uma casa para a tua morada. Ao mesmo tempo em que disse que não podes morar numa casa feita por mãos humanas. Mas o teu amor é tão grande que abriste essa exceção, que acendesse ali aquela chama acesa pelo fogo lá do alto. Ó Pai amado, que essa chama seja acendida hoje em cada coração de cada um desses irmãos que se encontram contigo nesse lugar e tantos outros na face da terra que tem o seu canto de guerra, o seu canto de oração, o seu lugar, o seu vale de Jaboque, o seu Peniel, porque ali estão tendo contigo um encontro face a face e ali esperam que suas vidas sejam salvas. Torna-nos esse pequeno povo, Pai, segundo o teu critério, o teu juízo. Julga-nos. E julga-nos com esse critério que diz a tua palavra, que o justo não entra em juízo, porque ele já está justificado. Nós descemos aquelas águas cheias de pecado, com uma postura terrível, e saímos dali renovado, não mais como um pecador comum, mas como um justo. E a tua palavra diz que o nascido do Espírito não vive pecando. Dá-nos essa graça de viver uma vida agraciada por tua mão, santificada, protegida por essa mão poderosa que nos toca a cada manhã, cada momento de nossas vidas, por essa mão que se ergue através do teu Filho na intercessão por todo o seu povo, todo o tempo, como diz a tua palavra no livro de Hebreus. Tem piedade, Pai, desse povo que hoje se ajoelha diante de ti, te apresentando esse nome que nos envergonha, que é o nome do que temos sido no dia a dia, mas que pela fé nos apropriamos dessa bênção tremenda de ouvir dos teus lábios nessa manhã. Não te chamarás mais enganador, ou sei lá que nome te apresentamos, sei lá qual foi esse nome apresentado, mas por conta dessa experiência desse dia, teremos de ti um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e sai vitorioso. Recebe a tua igreja nessa manhã vitoriosa, pelo poder e a intercessão do teu Espírito e pelo nome do Senhor que está sobre todo nome, aquele que vive e reina para sempre, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor querido, Adevaldo, pastor Adevaldo, me permita. Só para avisar que eu vou deixar esse material com a Iclei. Eu sei que muita gente quer os textos, que eu falei aqui meio rápido, correndo, mas eu vou mandar para a Iclei para que ela mande para toda a sua lista de transmissão. Amém? Da sala. Amém, meu pastor. Muito obrigado, né? Me parece que hoje também é aniversário de casamento da irmã Verônica, né? Não é isso? Parece, né? Eu recebi uma mensagem aqui, né? E assim... qual Verônica? É a Verinha mesmo? Porque tem várias Verônicas na sala. Tem uma inglesa, então... tem uma de Cajueiro Seco, tem uma do Ceará, que é minha irmã. Pois é, recebi uma mensagem aqui.
E Deus seja louvado, né? É bênção pura. Deus seja louvado. E, pastor Gondim, obrigado, tá? Deus abençoe você grandemente, abençoe a sua família. Tem sido uma bênção demais. Como eu digo aqui, tem sido uma bênção pura, sem mistura, viu? A gente só fica feliz. A irmã Verônica tem sido uma pastora mesmo, tem pastoreado o rebanho do Senhor, né? E a gente, quando vê essas mensagens profundas, né? Mensagens profundas, né, que traz, de fato, assim, vai buscar águas profundas, né, águas límpidas, faz a gente beber da fonte direto. A gente louva a Deus por isso, louva a Deus. E pode falar, pastor Godinho, você vai falar alguma coisa? Não, tranquilo. Muito bem. Olha assim, olha aqui, a Miriam me orientou aqui, ó, também, ó. Hoje é aniversário de casamento também do pastor Abidoral e Solange, 40 anos também. Olha só, esse povo aí, rapaz, que benção, hein? Esse povo tá fazendo aniversário, 40 anos de um, 50 de outro, 30 de outro, eu tô chegando lá, viu? Esse ano eu faço 25 anos de casado esse ano. Quase que o Abidoral empata comigo, né? Faltam 7 anos só. Olha aí, ó. Muito bem, eu quero inclusive dar nós vamos agora partir para o nosso finalmente aqui do nosso culto de hoje, né, uma participação que a gente sempre tem aqui, né, que é o testemunho, né, testemunho nossa sala aqui não pode faltar, né, e hoje nós temos, né, uma história que eu quero chamar aqui a Magna. Cadê? Deixa eu ver se a Magna está por aqui. Quero chamar a Magna. Se a Magna está aí já pronta, firme e forte. Olha a Magna. Oi, irmã Magna, tudo bem? Abre seu microfone. Vamos lá. Não estou ouvindo, irmã Magna. Calma lá, deixa eu ver aqui. Acho que eu... Agora está ouvindo, agora estou ouvindo. O senhor está me ouvindo? Estamos. Bom dia. Estamos vendo, bom dia, minha querida. Estamos vendo que você está no carro. Em São Paulo é assim, né? Eu parei aqui num posto, eu vim caminhando, né? Porque saio de Guarulhos para Santo Amaro. E vim caminhando o que foi possível. Um pouco antes da oração eu já estacionei para a gente poder conversar um pouquinho. Que bom, irmã Magna. É um prazer, é uma alegria ter você aqui conosco. Você já faz parte dessa grande família de Deus, né? Nós estamos nos preparando porque nós vamos fazer um culto ainda, juntos ainda, se não aqui, na glória, lá no céu, né? E vamos nos encontrar. Né? Irmã, nós vamos aqui ao seu testemunho, sua história. Eu estava ontem conversando com um pastor, né? Pastor Wagner, né, ele me passou direitinho alguns detalhes que você conversou com ele, e nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, e o Espírito Santo está na direção de todas as coisas, e eu tenho certeza que a sua história vai nos abençoar. Eu gostaria, irmã, que a senhora começasse falando um pouquinho da sua base familiar, né, como que seus pais, como que conheceram aí a mensagem adventista, por bondade. Um privilégio, depois de uma mensagem tão linda como a do pastor Gondim, né, ainda ter a oportunidade de falar alguma coisa. Eu sou filha de um casal de mineiros, eles vieram há 53 anos de Minas para cá, porque haviam perdido uma filha lá no pé da serra e decidiram que não teriam mais filhos lá. Muito católicos os dois, a história de conversão deles é muito linda, mas eles participaram depois de um caminhar, né, de uma busca muito grande pela palavra. Eles assistiram a primeira série de conferências realizada em Guarulhos, que foi feita no Guarulhão, que era um antigo cinema da cidade, e com o pastor Joel Sarli. Eu tinha 1 aninho de idade, né? Não vão precisar fazer as contas, porque eu vou dizer, porque como disse a Raquel Fonseca uma vez lá em Guarulhos, ela falou que descobriu que dizer a idade dela também era uma forma de testemunhar. Eu sou de 69,
Então, eu tinha 1 aninho quando a minha mãe se converteu, então já tem 52 anos, em outubro 53. Cresci na igreja, amando esta igreja, amando a escola adventista, eu e meus irmãos, sem podermos, minha mãe e meu pai lutavam por descontos, por parcelamentos. A igreja e a escola sempre generosos demais conosco. Minha mãe não concebia a possibilidade de estudarmos fora da escola adventista. Então, amo esta igreja, sou grata por ela. Mas com o passar dos anos, a fé foi esfriando. Irmã Magda, só para você acrescentar uma coisa nessa questão da igreja, esse sentimento seu com a igreja, você fala no áudio assim que você tem uma grande admiração pela igreja e pelos pastores da igreja. Por que essa admiração? Eu louvo a Deus pela vida destes homens e mulheres, pastor. Sempre me emociona ver homens e mulheres que, uma vez eu disse para o pastor Adailson Fonseca, falei, homens que poderiam estar aí como diretores de grandes empresas, né? Como palestrantes famosos, ganhando dinheiro, e dedicam a vida a nos ajudar a ir para o céu. Eu acho isso maravilhoso, oro por vocês, oro por suas esposas. Sempre disse que para ser esposa de pastor, não basta ser uma boa mulher, basta ser uma boa moça. Ela precisa viver o ministério, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, eu sou muito grata. Eu sou grata a Deus por uma igreja que pensa o tempo todo em maneiras, em formas de nos ajudar a termos comunhão com Deus. Então, é por isso que eu amo vocês. Amamos você também, viu, irmã? E assim, você falando isso vem à mente o seguinte, nós precisamos, de fato, amar a nossa igreja, amar o nosso povo, amar um ao outro, né? Não olhar para os defeitos, porque somos seres humanos, né? Somos seres humanos, mas olhar para as qualidades e pedir a Deus que nos dê esse amor incondicional. Eu acredito que este é o caminho, né, para a gente amar as pessoas. Às vezes a gente vê só os defeitos, né? Tem tantas coisas boas na igreja, a gente vai lá e vê só o problema, né? Então, que Deus continue abençoando, continuar dando a você essa visão. Você estava caminhando aí, eu cortei, você estava falando o seguinte, que teve algum momento nessa trajetória, você nasceu em berço aí, seus pais se converteram, você já veio com 1 aninho, né? Já nasceu. Mas depois, com um tempo, parece que você estava entrando nesse assunto aí, que houve um desânimo, o que aconteceu, como que foi? A gente não esfria, a gente não se distancia de uma vez só, né? É um passinho de cada vez, as coisas vão acontecendo, relacionamentos, namoros que trouxeram muita dor, que feriram, e você vai perdendo a confiança em Deus, enfim, fui me afastando. Eu nunca saí da igreja, pastor. Eu me lembro do João Mariano, que foi o primeiro líder dos desbravadores do Exército Real, conhecido, respeitado aí entre os desbravadores, aqui em São Paulo especialmente, e ele dizia, olha, nunca parem de ir à igreja. Não importa o que aconteceu durante a semana, não importa o que fizeram, o que falaram, onde foram, a igreja vai manter assim aquele fiozinho, aquela conexão com Deus. Em algum momento, vocês podem ser trazidos, é um hino, uma oração, e aquilo sempre ficou na minha mente. Não posso parar de ir à igreja. Teve momentos em que eu chegava na igreja e falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Não tinha sentido, não tinha... Mas nunca parei de ir, pastor. Nunca parei de ir. Conheci a proteção animal nesse momento em que a fé estava fraca, muito fraca. Aí encontrei um motivo, as feiras de adoção normalmente acontecem aos sábados. Aí encontrei uma justificativa por um período em que eu, em alguns sábados, não ia à igreja, mas eu também estava fazendo um trabalho social importante, relevante, amo a minha causa na proteção animal. Hoje eu entendo, né? Hoje os meus amigos na proteção animal sabem que aos sábados
e a sexta-feira à noite não participo de reuniões, não vou a eventos, não faço feira de adoção. Hoje eles sabem que a minha fé e a minha relação com Deus vem em primeiro lugar. Mas naquele momento foi uma desculpa, né? Foi uma boa desculpa para não ir aos cultos pelo menos uma vez, 2 vezes por mês. Mas quando me casei tarde. Ô Magna, deixa eu só aproveitar aqui, você falou dessa questão da proteção animal, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui, ontem o pastor Wagner, ele estava justamente comentando um ponto, falando para nós, né? Eu estava na sala também, falando para nós, muitas vezes as pessoas, né, cuida dos animais e esquece do ser humano. Né? E ele estava trazendo essa ideia, né, e ele falou um pouquinho sobre isso. E assim, só para poder fazer um link aqui, o pastor Wagner, óbvio, ele estava comentando justamente, não é que o comentário dele estava falando para a gente maltratar os animais, né? Não é isso que ele estava querendo dizer, né? Ele estava querendo dizer que nós devemos, de fato, fazer uma coisa, né, que é cuidar do ser humano, né, sem omitir as outras, que é também cuidar dos animais. Afinal de contas, Deus quer que a gente trabalhe em prol da humanidade, mas Deus também não quer que a gente maltrate os bichinhos. É bíblica a orientação de Deus que a gente cuide dos animais também. É óbvio que dentro desse contexto, o indivíduo que acaba fazendo uma coisa, cuidando do animal, e maltratando o ser humano, né, deixando o ser humano na sarjeta. Então, quer dizer, acaba tendo indo pela extremidade. Então, você disse assim, que de alguma maneira, e pode ser, Deus usa coisas, Deus usa meios, muitas vezes, que a gente desconhece para chamar a nossa atenção, né, para trazer a gente de volta para o seu caminho, firmar os pés, porque muitas vezes a gente está ali, mas está com os pés vacilantes. E você, na sua fala inicial aí, você estava falando assim que você então entrou, podemos dizer assim, numa ONG, né? Se juntou aí com um grupo de pessoas que cuida de animais. Fala mais um pouquinho para nós sobre isso, como é que é isso? Como é que você ainda faz isso ainda hoje? Sim, ainda participo, já há mais de 11 anos. Foi a primeira ONG de proteção animal em Guarulhos. Temos o foco na conscientização, né, do respeito, ao cuidado com os animais, especialmente um trabalho voltado a cães e gatos. Trabalhamos sempre com a ideia de que a adoção é o mais importante e vidas não se compram, vidas não devem ser comercializadas. Infelizmente, entre os nossos irmãos ainda há uma certa dificuldade em compreender isso. Trabalhamos com feiras de adoção e castração a baixo custo, porque 60% dos animais, especialmente fêmeas, não castradas, vão a óbito por infecção do aparelho reprodutor. Então, a esterilização, a castração, ela prolonga a vida do seu animalzinho em torno de 4 anos. Ele tem a expectativa de vida prolongada por mais 4 anos. Se ele for esterilizado, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Então, eu oro com os nossos protetores, são pessoas muito sofridas, viu? Eles ficam cheios de animais e rotulados por loucos, muitas vezes por nós mesmos, mas porque eles não conseguiram fechar os olhos para a indiferença e o abandono dos seus vizinhos, né, das pessoas da própria comunidade, que depois os rotula por loucos. Eles sofrem muito, muito difícil. Já existe dentro da psicologia, não me lembro agora, mas já um diagnóstico, porque é muito sofrido. Então, quando a gente faz visitas, sempre oramos com eles, lemos um texto bíblico. Então, hoje, eu procuro conciliar as duas coisas, né? Cuidar dos animais e também trabalhar e deixar uma mensagem de esperança para essas pessoas que me são muito especiais, tanto quanto os nossos animais, porque eles têm um olhar especial por esses bichinhos que não têm voz, mas que Deus pediu que cuidássemos deles, né? Ô Magna, você está falando aí, e aí me vem à mente o seguinte, olha que bacana, Deus levou você, né, a ter uma atividade, e por sinal muito bacana, né, você falando aí, a gente até é tocado, né, muito bacana, e ao mesmo tempo você está com um grupo de pessoas sensíveis,
Porque eu imagino que essas pessoas que trabalham nessa área, que estão nessa atividade, são pessoas sensíveis, né? E aí você abre a palavra de Deus, você ora com essas pessoas. Isso me diz o seguinte: qualquer um de nós, na área que nós estivermos, nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos fazer a nossa atividade normal ali, do que a gente está ali para fazer, mas a gente não pode esquecer de que Deus está na direção, de que a palavra de Deus faz parte, uma palavra amiga, né? E a gente precisa sempre falar para as pessoas de Deus. Então, que maravilha, né? E eu imagino que é um ambiente gostoso, um ambiente que as pessoas estão sempre trocando ideia, trocando experiências, né? Você, assim, como que foi para você, assim, trabalhar com essa questão dos animais? Foi assim, hoje eu levantei e eu vou... o que foi que levou você a fazer isso? Eu resgatei um animalzinho, trabalhava como vendedora em campo, né, na rua, e passava na minha mãe para almoçar e vi o Madruguinho, que está conosco até hoje, já em torno de 14, 15 anos, e com uma doença que eu não conhecia, que eu desconhecia na época, chamada demodésica, que foi popularmente conhecida como sarna negra. Cheguei em casa para almoçar, tirei a comida da geladeira e falei, não consigo comer. Voltei, peguei o Madruguinha e falei, agora? Levei para a veterinária que já cuidava da minha cachorrinha, da Meg, e ela ficou hospedada lá, cuidou dele, e quando eu soube de todo o contexto, falei, como é que eu vou doar um animalzinho com um problema genético, que só estabiliza, que não tem cura, precisa ser acompanhado, e fiquei desesperada, e minha mãe começou a procurar no bairro, minha mãe sempre muito companheira. Falei, mãe, me ajuda, eu preciso, o que eu vou fazer com a Madruguinha? E ela encontrou uma vizinha no bairro que fazia parte da ONG Deixe Viver, me apresentou, e quando eu vi aquele trabalho, eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero participar, eu quero ajudar. E o Madruguinha eu não doei, aqueles que a gente cuidou em casa a gente não doou, porque é muito difícil você cuidar e você doar depois. Esses protetores sofrem muito também por causa disso, e esse trabalho começou e não parou mais. Eu falo que não tem como parar, porque o sofrimento não tem fim, infelizmente, apesar de hoje o assunto estar na mídia, né? Mas os nossos animais sofrem muito, são mais de 30 milhões de animais abandonados no país, segundo o último levantamento, há números ainda maiores, de cada 9 filhotes, de cada 10 filhotes, 9 acabarão no abandono. Então é um universo muito doloroso, muito triste, e nós, acho que como cristãos, temos um compromisso, né, de olharmos para o alto e testemunharmos também com a nossa preocupação com o meio ambiente, com os animais, e sermos pessoas mesmo especiais, preocupadas com o todo, né? E você comenta assim, que em meio a tudo isso, em meio a essa questão, essa dinâmica da vida, que você, apesar de não deixar de frequentar a igreja, né, você sentia fria, podemos dizer assim, espiritualmente, né? E aí a primeira coisa que vem acontecendo é a questão dos animais, mas parece que meio a tudo isso vem surgindo também um relacionamento. Esse é que acontece aí, o seu casamento, sua esposa, nesse... Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão. Foi nesse momento também distante de Deus, foi uma decisão que não foi compartilhada com Deus, né? Mas é muito incrível como Deus age na vida da gente, assim como agiu na vida de José. Mesmo quando as decisões são tomadas de maneira independente, sem a direção e o acordo de Deus, Deus consegue fazer curvas, né? E o meu casamento, muito difícil, com muitas lutas, o meu ex-marido com um histórico familiar muito sofrido, trazendo muitas marcas, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso que o Senhor me sustente, me fortaleça, porque agora me casei, entendo que o casamento é um elo colocado por Deus, foi o Senhor que instituiu, ele é sagrado, e não é assim, agora, né, não era isso, então até logo. Eu falei, mas eu preciso que o Senhor me ajude, o Senhor tem que me sustentar. E foi quando eu comecei a retomar o meu relacionamento com Deus. Nesse momento, nessa fase, eu ouvia muito do projeto Primeiro Deus,
das 40 madrugadas, na época a gente ainda fazia 40, e aquilo passava, ouvia na igreja, e eu falei, eu preciso fazer isso aí, eu quero uma revista. Ô Magna, deixa eu perguntar aqui para você, só para a gente dar ficar assim claro para os irmãos que está aí conosco. Então você vem para o relacionamento, vem a questão do seu casamento, você percebe a necessidade de você se firmar mais. Eu imagino que essa necessidade ele venha meio a um turbilhão de coisas, e você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, não, sem Deus não vai dar certo. E olha que interessante, né? Eu estou falando isso porque a gente sente isso, né? Às vezes a gente percebe as coisas e assim fala, não, eu preciso de Deus. E parece que muitas vezes Deus permite mesmo que algumas coisas aconteçam para que a gente veja que só existe saída nele. E se a gente, Magna, estiver falando para alguém hoje que esteja passando por problemas, dificuldades, situações assim, que não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, eu quero aventurar a dizer para você que a primeira decisão que você que está aqui na sala deve tomar é se firmar com Deus, porque Deus vai dar direção para você. Deus vai abrir os seus olhos, vai trabalhar na sua mente para você endireitar os seus caminhos. E a Magna, ela diz assim que nesse momento ela percebe que precisa se agarrar a Deus. E aí tem um projeto que você falou aí, que é um projeto Primeiro Deus, das 40 madrugadas. E aí como é que foi, Magna? E aí foi maravilhoso, porque foi numa sequência e eu comecei a separar, não sair de casa sem fazer o culto. Na época era mais confortável, eu trabalhava em Guarulhos, então eu tinha tempo assim, né, para fazer um culto tranquilo, sentadinha, era muito mais confortável em função da minha dinâmica de trabalho. Conheci o Reavivados, porque eu via embaixo assim, tinha lá a indicação para o Reavivados, né? Aí uma amiga, a Eleonor, na igreja, falou, olha, nós temos um projeto chamado Reavivados por Sua Palavra, o estudo da Bíblia, um capítulo por dia. Aí eu falei, eu estou vendo lá. Aí fui buscar na internet, achei a Novo Tempo com o pastor Evandro Fávero, já conhecia a Novo Tempo, mas não era uma ouvinte assídua, né? E descobri o pastor Evandro Fávero, enfim, já terminei a leitura também Louva a Deus pelo Reavivados, depois de mais de 50 anos na igreja, com inúmeras tentativas de fazer ano bíblico, frustradas, eu consegui já concluir a primeira leitura, já estou na metade novamente da segunda leitura, da segunda fase, e é maravilhoso. Agora vem até na lição, né? Você tem aí na contracapa, você tem a orientação, os nossos irmãos podem acompanhar para não se perderem. Enfim, foi crescendo, essa busca foi crescendo, e foi maravilhoso permitir que Deus, apesar das lutas, nem sempre as lutas desaparecem, nem sempre aparentemente houve vitória, mas hoje eu sei que Deus está à frente de tudo, eu confio na soberania dele, e é maravilhoso passar a luta e a aprovação, sentindo a paz que excede todo entendimento. Deus, que maravilha sentir isso pessoalmente, pastor, que maravilha, que bênção. Ô Magna, e assim, você percebe que Deus, quando a gente vai contando a história, parece que a história vai se ajeitando, né? Você percebe como Deus vai direcionando as coisas, né? Você entra aí nessa questão da ONG, a proteção dos animais, né? É um ambiente sensível, um ambiente de coração aberto. Aí vem o seu relacionamento, você percebe a necessidade de Deus, Deus te leva para a madrugada, né? Você começa a ter uma intimidade maior com Deus, Deus vai abrindo meios para que você vai caminhando e crescendo. Em algum momento dessa história, você encontra a sala 57. Como é que foi? Quem foi? Como é que você ficou sabendo? Como é que foi esse processo aí? Então, a Joselita é uma amiga querida que a gente conheceu em Guarulhos, hoje ela mora aqui em São Paulo, pertinho de onde eu estou por aqui agora. Não sei, eu acho que ela não assiste pelo Zoom, ela assiste pelo YouTube. Eu não avisei ninguém que a gente poderia estar conversando hoje. E ela, numa mensagem, falou Maguinha, olha,
eu tô assistindo um grupo de oração, olha, eu gosto, eu falei, manda para mim, manda que eu quero. E ela me mandou, eu assisti, foi assim, paixão à primeira vista, foi maravilhoso. Louva a Deus, porque foi assim, a cereja do bolo. Era o que Faz quanto tempo, Magna, que você tá na sala? Faz foi quantos em fevereiro. dias? Esse mês fez um ano. Fez um ano. Vai fazer, ainda foi por volta, eu não sei se dia 17, dia 27, eu sou péssima também, além de péssima para gravar nomes, para gravar a data. Eu sei que foi em fevereiro, me parece que entre dia 17 e 27, tem um 7. E, então já está fazendo um ano, né? Completando então um ano já que eu estou na sala. Considerando o mês de fevereiro, já tem um ano que você está na sala. Faz um ano. Já está em movimento há muito tempo, né? Sim, compartilhando com listas de transmissão. Eu também sou replicadora das mensagens matinais hoje do pastor Gilson Brito. Durante um tempo eu relutei em compartilhar na lista da Novo Tempo, que a orientação é sempre para que a gente mande só os vídeos, né? Mas eu falei, não é possível, esse negócio é maravilhoso demais, eles vão me desculpar, estou confessando aqui que eu desobedeci uma regra, mas eu compartilho também para a lista da Novo Tempo, e criei listas pessoais também, então não tem como guardar, né? Não tem como ficar só para mim. O que é bom não pode ficar com a gente, né, Magna? Não, precisa compartilhar. Ô, Magna, e assim, retornos assim maravilhosos, pastor. O que a gente gosta, que chama atenção, a gente quer passar para os outros mesmo. A gente se segura às vezes, mas fala assim, não, mas o Espírito Santo vai dirigindo as coisas, né? E eu vejo, Magna, assim, no seu rosto, assim, um sorriso, uma alegria. Quando você fala das coisas de Deus, há um prazer, né? Há uma satisfação nisso. Eu percebo isso quando você fala. Né? E eu vejo que Deus foi trabalhando num crescente na sua vida, né? Hoje você, quando você olha para trás, eu acho que você consegue pontuar todas as coisas, porque quando a gente olha pelo retrovisor, é mais fácil porque a gente já passou pelo caminho. O futuro a gente não consegue enxergar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entra na sala 57 e você fica, de alguma maneira, encantada com tudo que acontece ali. Né? Eu quero fazer essa pergunta, é o seguinte, o que te marcou na sala? O que te marcou? Pastor, a sala mudou tudo. A sala mudou tudo, mudou minha forma de olhar as pessoas, a sala mudou minha maneira de olhar a família. Eu acho que eu poderia dizer que o ponto marcante foi permitir que eu voltasse a me envolver na missão dentro da igreja. Porque durante todos esses anos, a igreja parou de me convidar para ajudar. Eu acho que quando alguém lá, algum desavisado, falava, a Magna, não, a Magna recusa, é o casamento, né? E o marido, ela quer estar em casa, em função de todos os problemas, o que também, né, era importante acontecer, mas não em detrimento a outra, né? Como a gente falou lá no início sobre os animais e o ser humano. E eu acabei misturando um pouco isso também. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu tô aqui. Eu tô disposta. O Senhor sabe a minha dinâmica, a minha rotina, sabe da loucura que é, eu não posso. Mas eu quero. E aí uma amiga, a Tomilda, que também participa da sala, às vezes ela assiste pelo YouTube, nem sempre está no Zoom, mas já deu testemunha aqui também, já conversou com o pastor Wagner. E ela me ligou um dia, conversando com ela, voltando para casa, depois que eu falei da minha rotina, ela falou, você não vai aceitar o convite que eu tenho para te fazer. Eu falei, acho que você está enganada. Acho que você está enganada. E ela estava assim, teve que, por causa de uma ausência, de uma saída repentina, assumir o Ministério da Mulher na Central de Guarulhos. Ela falou, Magna, o primeiro nome que eu pensei foi o seu. Eu falei, então é porque eu estou orando por isso. E esse ano ela foi nomeada, né? Eu estou como vice, assumi a recepção, uma missão assim que eu entendo muito importante, né? Porque é a porta de entrada. Eu sou muito ruim, como eu já falei, para guardar nomes. Estou orando a Deus, se os irmãos puderem me ajudar.
se Deus me deu essa responsabilidade para Ele me ajudar a memorizar os nomes. Eu sou boa com fisionomia, vejo passando ali na rua, ai, onde foi que eu vi, que eu já vi, mas os nomes eu tenho dificuldade, e quem está com essa responsabilidade precisa guardar os nomes. Então, eu acho que este é o ponto áureo da sala 57 na minha vida, além do relacionamento com o Espírito Santo, é me colocar de novo dentro da missão oficialmente. Voltar consciente ativa, dessa né? responsabilidade, exato, trabalhando, cansada, retomar os cultos de domingo e quarta-feira, o que para mim é uma loucura. A minha irmã mesmo ontem disse para mim, Maguinha, eu não acredito, que horas você acorda, olha a sua rotina, não é possível. Falei, pois é. Mas não dá mais para não fazer assim. Não tem como ser diferente. Não tem. É igual hoje no sermão do pastor Gondim, né? Quem tem um encontro com Deus não pode permanecer a mesma coisa. Não. E o objetivo nosso aqui não é a sala 57, né? São vários grupos de oração que acontecem pela manhã, na madrugada, que nós estamos aqui, então a gente fala sala 57. Se a gente estivesse na sala 58, na sala 60, a gente falaria sala 60, né? Então, é só porque tem que ter um nome, né? Exato. Então, na verdade, é o nosso encontro com Deus pela manhã, e foi aqui, no caso, esse processo. A mensagem que você nos deixa com essa fala é que nós precisamos estar buscando a Deus. Nós precisamos estar buscando a Deus nas primeiras horas, nós precisamos orar a Deus por um propósito e se colocar à disposição dele. Você orou, você sentiu necessidade, eu vejo na sua história, repito aí, um crescente, chega um momento que você fala, é como se diz assim, Senhor, já aconteceu isso, mas eu quero mais. Eu não posso ficar assim, eu tenho que me envolver, eu tenho que voltar ativa. Então você começa a orar a Deus por isso. E daí, Deus vai falar com uma pessoa. Deus vai colocar uma pessoa para fazer um convite para você. E aí, Magna, muitas pessoas recebem esse convite e aí acham que é por acaso. Nós estamos falando para pessoas aqui, Magda, que já foi convidado para exercer algum ministério na igreja e recusaram. Acha que é por acaso. Não é. É Deus que levanta pessoas, é Deus que faz pessoas virem até nós. Né? E assim, Magna, a gente vê Deus dirigindo a nossa vida. Você estava lá, né, apesar de estar indo na igreja, uma coisa que me chamou muita atenção na sua história é que você não deixou de frequentar a igreja, não deixou de ir à igreja. Isso é muito importante, por quê? Porque em algum momento Deus vai falar com a gente. Se a gente sai de vez, a gente perde esse contato, muitas vezes, espiritual. E é por isso que muitas pessoas vão se afastando cada vez mais. O fato de você estar ali, muito pelo contrário, Deus foi te chamando, você foi ouvindo, e hoje, nesse processo que tem algumas coisas que vai acontecer de muitas bênçãos, mas para frente, Deus vai te usar cada vez mais. Nesse processo, você está aqui hoje, falando para milhares de pessoas que com certeza estão te ouvindo, algumas delas, com certeza Deus está chamando a atenção delas através da sua história. Né? Você hoje, você estando aqui, você está sendo a mensageira de Deus. Deus trabalhou, o Espírito Santo ajustou algumas coisas para que você estivesse aqui hoje, nesse momento, para algumas pessoas que estão aqui assistindo. Então, é isso, esse processo que a gente tem de nos colocar nas mãos de Deus. Senhor, me usa, da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Então, nem Magna, sempre, pastor. Desculpa, pode falar. Desculpa. Nem sempre vai terminar tudo bem, para a nossa ótica. Infelizmente, meu casamento acabou. Embora eu tenha feito todo o possível para que não fosse assim, porque depende de outra pessoa, e Deus respeita a nossa autonomia, né, a nossa independência. Mas mesmo assim, seja o que acontecer, que Deus seja o primeiro, e que a gente passe pela luta, pela provação, mantendo os olhos fixos no Senhor. Então eu não sinto que houve uma derrota, porque eu estive com os olhos fixos no Senhor durante todo esse tempo, durante todos os momentos. Em algum momento, isso dará frutos, isso pode dar frutos, né, que a gente vai descobrir talvez só lá no céu.
Então, mantenha os olhos fixos no Senhor. Não tire os olhos do Senhor, como diz Salmo 124, se não me falha a memória. Olhos fixos no Senhor. Na festa, no luto, no desemprego, no emprego, com um casamento feliz, com um casamento que não tenha dado certo. Mantenha os olhos fixos no Senhor. E a minha vida está nas mãos dele. E na nossa vida, neste mundo, nós estamos numa batalha, né, Magna? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, e às vezes a gente sai com alguns arranhões, às vezes a gente sai ferido. A grande questão não é se estamos feridos, se estamos arranhados, podemos dizer assim. A grande questão é se a gente permanece em Cristo, né? Porque tomar decisão é relativamente fácil. A questão não é só tomar decisão, a questão é permanecer. Essa que é a luta. E aí Magna, vem a sala 57, né, pastor, nos ensinando o relacionamento com o Espírito Santo. Pronto, o segredo para a manutenção, né? É isso mesmo. Ô Magna, eu queria encerrar aqui a nossa conversa, permitindo assim, embora você já deu uma pincelada aí, eu acho que já poderia você pegar esse gancho aí, mas você, na sua experiência, na sua história, todos esses acontecimentos, você deixar um recado aqui para nós. Né? Um conselho. Conselho, faça a sua lista de oração e não saia de casa sem entregá-la nas mãos do Senhor. E aí a gente passa tempo com Deus. Se faltar assunto na sua vida, está tudo maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos nomes precisando de intercessão. E isso nos ajuda a desenvolver. Isso nos ajuda a passarmos tempo com Deus. Passarmos tempo com o Espírito Santo. E esse é o segredo. Acho que não tem outro segredo. É tempo com Ele. E aí o dia todo é com Ele, né? Aí a gente está o tempo todo falando. O tempo todo entregando. Lembra da amiga na igreja com dificuldades no trabalho? Senhor, visita o chefe. Né? Intercede na vida dele. E aí é o dia todo assim. É o tempo todo assim. Eu parei de ouvir noticiários muito tempo dentro do carro, amava ficar nos noticiários políticos, gosto de política, parei, ouço alguma coisa no trabalho, meu tempo é ouvindo pregação, temos nomes maravilhosos na igreja, né? Muito conhecimento, então ouço e louvor, e a minha vida é assim agora, a minha vida é assim. Obrigado pelo conselho, viu? Serve para mim, serve para todo mundo. Ô, Magna, foi muito bom estar aqui com você, tá? A sua história nos dá várias lições. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério na igreja, né, o seu trabalho também junto com a ONG, o seu trabalho também pessoal, que você está indo para lá agora, né? E que seu dia seja um dia cheio da graça e da presença do Senhor. Amém. E que o Espírito Santo continue contigo. Você quer acrescentar mais alguma coisinha que você quer falar, minha querida? Só que eu amo todos. Amo. Amo você, viu, Magna? Amo você. Eu não tenho também... Eu vou visitar o senhor aí com o meu amigo que está na sala, que passou a assistir a sala, compartilhei com ele, o Elbert, e a gente já combinou, qualquer sábado a gente vai aí para te visitar. Opa, será uma alegria, tá? Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Tá? Deus abençoe você ricamente. Amém. Eu quero pedir agora, vou fazer, não sei se estou quebrando um protocolo, mas eu quero pedir para você fazer a oração final aqui na sala hoje, pedindo a bênção sobre essa multidão de pessoas aqui hoje. Querido Deus, meu amado Pai, soberano, querido Jesus, que intercede pelos nossos pecados, querido Espírito Santo, que nos consola, que me abraça, que abraça meus irmãos, louvado seja pela oportunidade que temos de te buscar, de entregar as nossas vidas em tuas mãos. Querido Jesus, ajuda-nos a sermos semelhantes a Ti, a espalharmos o Teu perfume, a olharmos as pessoas, a começar pela nossa família,
com o seu olhar. Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada. Abençoa todos os meus irmãos. O Senhor sabe das lutas e dificuldades de cada um deles. Eu os entrego todos em tuas mãos, clamando a tua intercessão pela vida física, pela vida espiritual e pela vida emocional. Leva-nos para o céu. Ajuda-nos a mantermos os nossos olhos fixos em ti, Senhor. Não importa se na alegria, se quando tristes, não importa. Olhos fixos no Senhor, assim como disse o salmista. Minha vida está em tuas mãos e eu entrego dos meus irmãos também. Não porque eu mereça, mas no nome único e exclusivo do meu querido Jesus, é que eu peço e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, viu? Um bom dia com alegria para você, viu, Magna? Deus abençoe você ricamente, viu? Amém. Estamos em movimento, viu? Amém. Eu preciso retomar a caminhada. Vai na paz, hein? Eu vou desligar a câmera, tá, pastor? Ok. Muito bem, amados. Eu quero aqui nesse momento, deixa eu só ver aqui, podemos abrir o áudio da nossa turminha, tá bom? Porque agora é o nosso horário. Bom dia com... Deixa eu ver aí se o povo tá afiado. Cadê? Abrir o áudio aí, não? Cadê o áudio da turma? Cadê? Rapaz, não abriram o áudio hoje da turma. Não sou eu que estou com uma anfitrião aqui. Bom dia com alegria. Bom dia, Rosiane Valença. Bom dia, pastora